Opa, estamos ao vivo! Estamos aqui ao vivo também aqui no Instagram, ao vivo aqui no YouTube. Me digam se vocês estão me escutando bem. E é um prazer estar aqui nessa noite. E, gente, o tema dessa live é a revolução quântica já começou. Eu queria dizer a vocês, queria fazer uma pequena reflexão aqui sobre o que está acontecendo no mundo. Agora há pouco mesmo, né? Eu fiz um comentário numa postagem de um grande palestrante aqui no Brasil, né? Que ele falava sobre física quântica. Eu fiz um comentário na postagem e vieram várias pessoas me agradecer, né? Porque eu coloquei lá, eu como físico de formação, eu endossei exatamente o vídeo. Falei um pouco mais sobre o vídeo, que aquilo de fato era real. Só que do outro lado veio também várias pessoas me criticar. Falar, isso não existe, isso aí não se aplica na vida material. E, gente, e hoje tem essa dualidade. A galera que é do contra, o pessoal que é a favor, até dentro da academia, dentro das universidades, dentro do grupo de físicos, tem físicos que são totalmente a favor, que estudam, que vai para o laboratório estudar esses fenômenos, entendem que, de fato, a física quântica se aplica na vida real, e tem os físicos teóricos que só acreditam na física quântica aplicada no mundo microscópico. E esses físicos teóricos, eles afirmam que a física quântica ela não se aplica na vida real, na vida material. Ora, pensa aqui comigo. Se a física quântica não se aplica aqui no mundo material, qual é a fronteira? Onde é que fica a fronteira? Até aqui ela se aplica, aqui não. Gente, ora, tudo que é material é formado de energia, de átomos. E se a física quântica ela atua nos átomos, por correlação, ela também atua no mundo material. Então nós estamos vivendo, gente, no meio de uma revolução, aonde existe o grupo que acredita apenas no materialismo, no determinismo, onde tudo está determinado, tudo já está sentenciado, você tem pouco poder de escolha. E tem um outro paradigma, que é o paradigma quântico, na qual nós somos co-criadores, que nós interferimos na nossa realidade. A cada pensamento, a cada sentimento, a cada palavra, nós estamos interferindo em tudo que nos acontece. E aí eu lembro aqui, gente, essa revolução, ela me lembra muito a revolução que aconteceu do geocentrismo. Vocês lembram? Geocentrismo, heliocentrismo. Se acreditava que... gente, eu queria pedir a vocês, por gentileza, tá? Deixa o like agora, vai. Deixa o like, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Mas vamos lá. Lá na época de Galileu Galilei, Giordano Bruno, o que se acreditava naquela época? Que o centro do universo era, os do contra, era a Terra. Ora, se eu olho para o céu e eu vejo, o que é que eu vejo se movendo? O que é? Eu vejo o Sol se movendo. Ora, se eu vejo o Sol se movendo, através da minha percepção limitada, eu acredito que a Terra está parada e o Sol é que se move. Grande ilusão. Quantas vidas foram ceifadas a partir da teoria, né, da defesa da teoria do geocentrismo. Aí depois Galileu Galilei, né, ele chegou, inclusive teve uma grande briga aí com a igreja, e ele defendia, ele estudou, ele mediu, o centro do nosso sistema solar não é a Terra, é o Sol. E quem se move não é o Sol. Quem está se movendo próximo ao Sol é a Terra. É uma falha de percepção. Nossa percepção ela é limitada. E atualmente nós estamos vivendo um paradigma, uma revolução que é muito semelhante, na qual se utiliza a física quântica para realizar exames de
diagnóstico como ressonância, tomografia, utiliza a física quântica em tecnologia, no celular, GPS, utiliza a física quântica em semicondutores, gente. Dentro do semicondutor, ali existem saltos quânticos e decaimentos quânticos nas moléculas de silício, germânio, né? Tem o diodo, tudo é processo quântico que está a nível microscópico. E por que é que eu não consigo aplicar isso, por exemplo, para tratamento, para tratar uma doença? Por que eu não posso utilizar isso para mudar os meus relacionamentos, para mudar minha vida financeira? Então, de cara, nós já percebemos que existe aí uma não intenção de que você acesse esse conhecimento. E tudo que é novo, o que acontece? Tudo que é novo, existe uma parte nossa, um ego, que o primeiro momento, o que faz? Rejeita. Nós rejeitamos inconscientemente o que é novo, o que é diferente. Então, quando eu falo para você, eu falo para vários amigos, é impressionante, aquelas pessoas que não têm um ego tão aflorado, elas aceitam. Mas quem tem um ego aflorado, ontem mesmo eu estava aqui junto com os colegas e eu falei sobre a questão do All-Ring Test. Eu falei, quando você conta uma mentira, fala algo que não é verdadeiro para você, a tua vibração ela diminui e teu corpo perde resistência e flexibilidade. Aí eu fiz aquele teste do All-Ring Test, né? Eu pedi para ele falar o nome e aí facilmente eu consegui abrir o dedo dele. Quando ele falava o nome verdadeiro, o dedo ficava muito duro. E a pessoa que não acredita, ela vai falar, opa, isso aí é magia. Opa, isso é coisa do capeta. Então, nesse exato momento, tá havendo essa batalha. Só que essa batalha agora que tá chegando para o povo. Agora que tá chegando talvez para você. Mas existe uma revolução quântica, onde, eu sei que eu tô numa live aqui aberta, né? Eu tenho que me conter com o que eu vou falar. Mas tem pessoas que estão ativando a autocura. Tem pessoas que estão usando essa tecnologia para mudar seus relacionamentos. Essa ciência, melhor dizendo, para mudar sua vida financeira. Para acessar possibilidades para o seu negócio prosperar cada vez mais. Então, nessa live eu queria mostrar algumas diferenciações entre a física clássica e a física moderna. Combinado? Física moderna, física quântica, tá? Então pega papel e caneta, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se abra para o novo. Se abra para o novo. Chegue de viver no mundo de ilusões. Quando, por exemplo, gente, eu olho para algo que está fora de mim, estou olhando para um livro. Melhor, vamos lá. Eu estou olhando para esse controle. Onde é que eu estou vendo esse controle? Existem raios luminosos eletromagnéticos que tocam nesse objeto, são refletidos, entra pelo meu globo ocular, são decodificados aqui, interpretados pelo meu cérebro como um controle. É tanto que tem uma teoria, né? Alguns teóricos falam o seguinte: não se sabe se de fato esse controle é branco, por exemplo. É a forma como eu percebo o controle. Mas talvez um outro ser perceba esse controle com outra cor, porque o que muda é só o comprimento de onda. Então, tudo que nós estamos percebendo fora está sendo percebido aqui dentro da nossa mente. E aí, dentro do espectro de frequências, do espectro de luz, nós só percebemos isso aqui, um pouquinho, uma pequena faixa. Então, como é que eu posso basear toda a minha vida a partir daquilo que eu vejo? E aí já começando, gente, o que é que fala a física clássica? O que é que fala o paradigma? Vamos falar paradigma clássico, materialista. Fala o seguinte: se eu não vejo fora, se eu observo a minha situação e não vejo possibilidades, é porque não existem possibilidades. Ora, o paradigma material, ele é muito limitado. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se tu ontem teve um problema, sexta-feira tu teve um problema, quinta tu teve um problema, amanhã pode ficar tranquilo que você vai ter o problema novamente.
Não existe margem para que aconteça um novo. Não existe margem para que aconteça uma nova possibilidade. E é por isso que muitas pessoas estão hipnotizadas em si mesmas. Hipnotizadas em si mesmas. Ou seja, elas dizem para si mesmas que não vai dar certo. E não vai dar certo. Elas não entendem que no paradigma quântico existem infinitas possibilidades que se sobrepõem no mesmo momento, no mesmo instante, e que quando eu entro naquela vibração, eu modulo o meu campo, eu ativo, eu acesso, eu me conecto. Não é que aquilo surgiu, aquilo já existia. Eu apenas acessei, entendeu? Eu apenas acessei. Ontem, gente, eu estava jogando beach tennis com um colega aqui no condomínio e eu tinha 5 bolinhas e uma bolinha perdeu, bolinha nova. E aí eu fui procurar, bolinha não encontrei. Aí eu falei assim para ele, para um colega, vamos jogar mais uma partida e até o final dessa partida essa bola vai aparecer. Gente, eu tô falando aqui sério. Joguei a partida com ele, quando eu tava juntando as minhas coisas, apareceu uma criança com a bola na mão. Olha, meu irmãozinho levou. Essa bola é sua? Aí eu falei pro colega meu, Eliel, foi o que eu falei. Aí ele, cara, impressionante. Impressionante porque você não entende o poder da sua palavra. Impressionante porque você não entende o teu poder de cocriação. O que eu tô dizendo, gente, é que existem 2 paradigmas vigentes aqui hoje. O paradigma material, onde tudo está determinado, e o paradigma quântico, onde o observador escolhe a sua realidade. E aí muita gente vai falar assim, Cleiton, mas como é que eu vou? Como é que eu vou cocriar, escolher a minha realidade? Porque quem fez o universo foi Deus. Ok? Gente, eu sou cristão. Eu creio em Deus. Inclusive, recentemente, né, teve um telescópio, o James Webb, que descobriu que o nosso universo é muito mais novo do que se imaginava. E a teoria do Big Bang está caindo por terra, entendeu? Olha só, depois pesquisem aí sobre o James Webb, que é um telescópio super poderoso aí, que lançaram e está revelando coisas assim absurdas. Mas, ó, Deus criou o universo e colocou leis, ok? Leis. Se eu, por exemplo, soltar essa caneta aqui, gente, soltar essa caneta, não importa quem é que está segurando, não importa quem é que está segurando, se é o presidente, se é o papa, se é o criminoso, ela sempre cai, tem uma força que atrai ela para o centro da Terra. Da mesma forma, tem leis quânticas, e uma das leis quânticas é a lei do efeito do observador, que diz o elétron, ele só tem uma propriedade definida quando está sendo observado. Ou seja, enquanto eu não estou observando, enquanto eu não me conectei com aquela realidade ela flutua como um estado quântico de possibilidade. Ela flutua como estado quântico de possibilidade. Quando eu observo, quando eu penso, quando eu falo, eu estou acessando aquela possibilidade. Eu ativo aquela possibilidade. Não é que aquela possibilidade ela passou a existir para você, ela já existia, mas ela passou a existir para você. E hoje existem infinitas possibilidades. Olha que maravilha. Então, gente, eu tenho uma teoria, inclusive, que eu estou formatando ela, terminando de formatar, que a minha teoria é o seguinte: quando Deus criou o universo, ele já colocou todas as possibilidades no jogo. Todas as possibilidades no jogo. E sabe qual é o limite dessas possibilidades? É o limite da tua imaginação. O Einstein ele falou assim, ó, uma das últimas frases do Einstein em vida, ele falou que a imaginação é mais importante do que o conhecimento.
Cara, um cientista. O cara era fera. Falar isso por quê? Porque ele sabia que aquilo que eu consigo imaginar, aquilo que eu consigo acessar com os meus pensamentos, é porque aquilo pode ser criado, aquilo pode ser manifestado. Você entendeu? Então essas possibilidades, elas estão em jogo. Agora uma coisa é certa, cada nível de frequência da sua vibração, você imagina coisas diferentes. Pergunta para uma pessoa, por exemplo, que é bilionária, o que é que ela pensa? Pergunta para uma pessoa que está na rua, uma pessoa, um mendigo. O que é que ela pensa? Onde é que eu quero chegar, gente? Eu quero chegar em um ponto que você se questione. Questione os teus resultados. Será que você nasceu para sofrer? Eu sei que alguma coisa não vai bem na sua vida. Por muito tempo, gente, eu acreditei que eu tinha que carregar as doenças dos meus pais, que eu tinha que carregar a doença dos meus familiares, que a minha genética estava determinada, que eu tinha que sofrer em uma área da minha vida pelo resto da minha vida. Não, não. Aí eu comecei a acessar o paradigma quântico. E por isso que eu fui fazer física. E depois, obviamente, eu fui para outra área, né? Ultrapassei a física e hoje eu me considero também um metafísico. Porque o que é a metafísica? Aquilo que estuda fenômenos que estão além da física. Existem vários fenômenos. Você que é mais científico, eu quero te deixar tranquilo e preocupado ao mesmo tempo. Existem hoje vários fenômenos que acontecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes e esses fenômenos ainda não têm comprovação científica. Agora eu te pergunto, o fato de não ter comprovação científica anula o fenômeno? Óbvio que não. Eu vou falar aqui, gente, algumas diferenças entre o paradigma clássico e o paradigma quântico. E eu quero que você, no final, você me diga, você vem tocando a sua vida baseado em quais dos dois paradigmas? O paradigma determinista ou o paradigma quântico, tá? Então, vamos lá. Para a física clássica, tudo já está determinado. Nem adianta tu tentar, filho. Teu destino já está traçado. Teu destino já está traçado. Acabou. Acabou. Só falo, né, Cleiton, Deus já traçou o nosso destino. Eu não acredito nisso. Porque se Deus traçou todo o teu destino, para que tu trabalha? Para que tu cuida da tua alimentação? Para que tu faz esportes? Por que tu cuida da tua família? Já está tudo traçado, filho. É só ficar parado. Predestinação é diferente de destino. Deus traçou uma predestinação. É o que se chama plano para a tua vida. Na visão da física quântica, o observador, ele influencia a sua realidade. O observador influencia a sua realidade. Ou seja, eu tenho que olhar para a minha vida, olhar para os meus traumas, olhar para as minhas palavras, e eu tenho que entender e aceitar que eu sou o maior influenciador do que me acontece. E isso pro ego é uma porrada. O ego detesta isso, gente. Detesta porque pro ego ser fraco, errar, ser vulnerável é uma das piores coisas que existe pro ego. O ego é aquela sua personalidade que não é você. É o que você acha que é, mas não é você. Você é algo muito maior. E quando desconstrua esse ego, o que é que aparece? A centelha divina. Centelha é quem cocria. É por isso que quando você faz algo para mostrar para o povo, algo sem um propósito, sem uma essência, aquilo é muito mais demorado para acontecer. Pessoas do coração, gente, duro, pessoas que têm um coração impuro, elas demoram muito mais para criar uma realidade extraordinária. Por quê? Porque elas estão tentando ir pela força, pelo ego, e não é assim que funciona. Física clássica rege os movimentos planetários. Ela trabalha com o mundo material. Por exemplo, o paradigma clássico funciona muito bem
Se você me disser que você vai daqui para outra cidade, com a velocidade média de 40 km por hora, e você me disser qual é a hora que você está saindo, eu vou conseguir projetar a hora que você vai chegar. Ou seja, a física clássica, ela trabalha a nível de corpos materiais, ok? Objetos materiais. Porém, na visão quântica, que rege os eventos atômicos, que estão a nível atômico, e que existe uma dualidade, não, nada está definido a nível atômico, eu posso até calcular a hora que você vai chegar. Mas através do paradigma clássico, eu não consigo dizer para você quais são as pessoas que você vai encontrar lá. Como é que será a sua viagem? Se vai ser tranquila ou vai ser uma viagem turbulenta? Na visão da física quântica, olha só, na visão da física quântica, eu consigo influenciar até quantos semáforos eu vou pegar aberto, sinal verde. Quanticamente falando, eu consigo influenciar se vai ser uma viagem tranquila ou uma viagem pesada. Quer um exemplo? Imagina aquele momento em que você acordou, sabe? Aqui no Ceará fala assim, de pá virada. E naquele momento que você acordou de mau astral, você acordou, dormiu mal, acordou chateado e você começa a reclamar. Aí quando você vai fazer o café, percebe que não tem pó de café, aí vai escovar os dentes, não tem mais creme dental. Aquele teu dia é um dia de cão. Isso, gente, é no mínimo para você suspeitar. Por que acontece isso? Frequência, filho, vibração. No paradigma clássico, nós temos aí a medicina tradicional. Gente, nada contra a medicina, tá? Eu acho que ela é incrível, ela é fantástica, mas hoje se sabe muito de que se você for no médico, a primeira pergunta que o médico faz é o quê? Seu pai teve esse problema? Sua mãe teve esse problema? Então, certamente você vai ter esse problema, ou provavelmente você vai ter esse problema no futuro. É uma visão determinista. É uma visão fechada. Já na visão quântica, existe uma medicina holística. Ou seja, eu chego, por exemplo, aqui para Marinalva, eu pergunto, Marinalva, me conta um pouco como é que tá teus pensamentos. Fala um pouco dos teus traumas. Tu tá preocupada? Fala o seguinte, Marinalva, vai para casa, faça 4 sessões de EFT diariamente. Fala com seu pai, perdoa seu pai, Marinalva, porque esse rancor tá baixando a tua vibração e tá piorando a tua gastrite. Perdoa teu pai, faz rodadas de EFT, faz uma auto-hipnose. Olha, são visões completamente diferentes, porém são integrativas. Hoje nós falamos da medicina integrativa quântica, que é exatamente a medicina que vai integrar com a medicina tradicional. Tem coisas, por exemplo, que a medicina holística, quântica, vibracional, ela não consegue resolver, que são as emergências. Emergências, por exemplo, uma pessoa que está com apendicite aguda, está ali sofrendo de dor. Meu querido, a medicina tradicional ela vai te ajudar. E vai te ajudar com excelência. Ou seja, o que a medicina tradicional não resolve, a medicina quântica resolve. E o que a quântica não está resolvendo, a medicina tradicional resolve. Eu só estou te dizendo o seguinte, existem infinitos estudos, muitos estudos que mostram que a nossa genética ela é diretamente influenciada pelas nossas emoções. Inclusive, eu vou apresentar na semana da imersão Co-Cria Nova Realidade, eu vou apresentar, gente, um trabalho, alguns estudos, tá? Que mostra que o fato de você pensar em estado de coerência cardíaca, eu vou explicar na semana, 2 minutos, você consegue desenrolar a fita de DNA que está fora de você. Você desenrola só com a força do pensamento. Acha que é demais, né? Aguarda, gente. Se inscreva na imersão Co-Cria Nova Realidade, que a partir de amanhã a gente vai começar aí uma imersão incrível. Mas vamos lá, gente, ó. No paradigma clássico,
fala-se de patologias hereditárias. Ou seja, se a sua avó teve um problema, se a sua mãe teve um problema de saúde, você vai ter. Uma vez, gente, eu lembro que eu fui diagnosticado, né, com uma... Era gastrite. Como é que é? Gastrite crônica, né? Era algo assim, é o nome desse. E aí a médica falou assim, ó. Eu estava na época estudando, lendo esse livro aqui, ó. Eu estava na época lendo esse livro aqui, ó. A Biologia da Crença, ó. E aí, cara, aqui mostra vários estudos, né, cara? Inclusive o Bruce Lipton vai estar no Brasil em agosto. E aí, na época, eu comecei a estudar, acessar vários estudos que mostravam exatamente que nós influenciávamos a nossa genética. Nós poderíamos ativar um gene doente ou um gene sadio, a partir daquilo que era descarregado na minha corrente sanguínea, a partir dos neuropeptídeos, que eram descarregados a partir de um pensamento. E aí, na época, eu chamei, ela falou assim, a sua mãe já teve gastrite? Seu pai já teve gastrite? Aí eu, sim, pronto. Então você vai ter que tratar isso com pantoprazol, era omeprazol, pelo resto da vida. Aí eu, nossa. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim, vem cá, então você está dizendo que eu sou refém total da minha genética? Eu não tenho nenhum poder de escolha sobre a minha genética? É isso que você está falando? Aí ela, gente, estou falando aqui do coração. Aí ela olha para mim e falou assim, exatamente. Você vai ter que aceitar que quando é genético, não tem jeito. Na época eu não quis nem, gente, falar sobre isso, eu não quis nem falar com ela. Simplesmente eu estava vivendo um momento muito turbulento na minha vida, né? Muita ansiedade. E eu tratei isso com terapia e graças a Deus faz muito tempo que eu sou uma pessoa aí sadia. Mas é visão. Na visão quântica se fala na epigenética. O que é epigenética? Fala que os nossos genes são influenciados por algo que está fora do gene, ou seja, as minhas crenças, os meus pensamentos, o ambiente, a poluição eletromagnética, elas podem ativar ou não um gene do câncer. Elas podem ativar ou não um gene da depressão. Cleiton, mas você desconsidera completamente a hereditariedade dos genes? Não. Eu acredito que tem sim um percentual. Quando fizeram o projeto Genoma, em 2003, foi 2013, quando concluíram o projeto Genoma, percebeu-se que 87% da nossa cadeia de genes não tinha uma propriedade definida. Não tinha uma função definida. Era, na época, eles chamaram de genes lixos. Genes lixo. Depois, anos depois, foram perceber que esses genes lixos era nada mais, nada menos do que um grupo de genes que estava ali aguardando um comando neuroquímico para poder ser ativado. Gente, Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Ele nos deu muito poder, poder de escolha. Só que nunca te falaram isso. Nunca te falaram isso. Isso não passa, gente, na TV, não passa na Globo. E simplesmente a gente foi condicionado a acreditar que se foi assim, durante 10 anos, vai morrer com isso. E quando você acredita nisso, você determina. Eu posso te garantir uma coisa. Muitas patologias, elas existem porque simplesmente a pessoa que a tem acreditou naquilo. Gente, é rápido. Eu gosto muito, né, do efeito placebo, que eu vou explicar na aula 4 é 3, aula 3, eu acho aula 3, quarta-feira. Só dando aqui um spoiler, né, teve, gente, lá nos Estados Unidos, um jogo de beisebol. E nesse jogo de beisebol, né, tinha uns hot dog, né, que venderam lá, e que esses hot dogs, eles estavam vencidos. E aí, quando eles venderam, acho que foram 20 unidades apenas, e as pessoas, né, elas, enfim, foram para a multidão
não tinha como buscar essas pessoas. E aí falaram, gente, no rádio, lá do estádio. Infelizmente foi vendida alguns hot dogs que estão com a validade vencida. Por favor, retornem aqui para que nós possamos substituir. Depois eu posso passar para vocês aí, gente, esse acontecimento. Gente, naquele momento, causou, gente, uma euforia, um mal-estar em todas as pessoas que tinham comido alguma coisa. Ou seja, o campo de energia era a gente vomitando, provocando. Gente, foi uma loucura. Depois foram perceber que os hot dogs que tinham sido vendidos não eram os vencidos, eram os bons. Ou seja, quando eu acredito naquilo, de fato, o meu corpo começa, gente, a se comportar como se fosse. A mente tem um poder surreal. O subconsciente tem um poder inimaginável. Só que o subconsciente também tem um poder quântico. O subconsciente, gente, quando entra uma informação no subconsciente, que é uma informação que entrou por emoção, aquilo entra no teu campo de energia, fica modulando, fica vibrando. E, consequentemente, por ressonância, por vibração, você tende a vivenciar mais daquela realidade. Eu vou falar mais disso na imersão, tá, gente? Inclusive, vou pedir aí, por favor, a minha equipe, coloquem, gente, por favor, o link da imersão para quem não se inscreveu. Inscreva-se, tá bom, gente? Começamos amanhã, aula 1, onde eu vou falar dos fundamentos da física quântica aplicados na prática. 20 horas estarei ali, gente, junto com muito conteúdo, tá? Vai ser aulas. Na verdade, é um curso, é um treinamento que eu vou ministrar de forma gratuita. Vamos continuar aqui, gente, tá? No paradigma clássico, nós fechamos todas as nossas definições, significados apenas no mundo material. Ou seja, se eu olho para minha conta e não tem dinheiro, pronto. Não tem mais possibilidades. Eu, de fato, estou escasso. Eu, naquele momento, eu sou pobre, porque não tenho dinheiro. O paradigma quântico fala o seguinte: mesmo que você não veja, existem outras possibilidades que estão vibrando em outro plano. Existe a possibilidade de você acessar novas possibilidades se você mudar o teu estado de vibração. Eu acabei de ver um vídeo, gente, de um cara desse aí, na internet, tem aqueles rios, né? E o cara tava numa Lamborghini e o cara pergunta para ele: meu irmão, como é que eu faço para conseguir uma dessa? Aí ele fala assim: cara, eu quando tinha 20 anos, eu tinha apenas 50 reais na carteira. E mesmo com 50 reais, eu sabia que um dia eu ia ter uma Lamborghini. Eu tinha certeza, convicção. Ou seja, isso é um paradigma quântico. Ele acessou uma possibilidade. Lógico, agiu, trabalhou, pensou, sentiu. Isso é o conceito de fé que está na Bíblia. O que é fé? Acreditar naquilo que eu não vejo. Ter a convicção naquilo que eu espero. Aí você vai lá para a dupla fenda, você vai para o efeito do observador e você chega na mesma resposta. Quando um elétron não está sendo observado, não tem ainda uma possibilidade fechada. Quando eu olho, ele aparece aqui. Só que se eu olho outra vez, ele aparece aqui. Só que se eu olho outra vez, ele aparece em outro local. Então, dependendo da minha vibração, da forma como eu desejo observar o elétron, é exatamente a forma que eu vou vê-lo. A forma como você encara a vida é exatamente a forma como você vivencia a tua vida. A forma como você acredita sobre dinheiro, relacionamentos, sobre a tua saúde, é muito parecido com aquilo que você está vivenciando hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que hoje, qual é o pilar da sua vida que hoje você percebe que não tá legal? Não, numa boa, vai. Fala para você.
Qual é o pilar da sua vida que você percebe que, sabe, cara, eu só venho colhendo problemas, 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 problemas. É o quê? É a tua saúde física, é teus relacionamentos, é dinheiro, é o espiritual, é o profissional. Cara, eu sei que parece ser, é simples, eu falo assim, cara, é simples para mudar, mas não é fácil. Por que é simples? Porque o que tu tá vivenciando na tua realidade é uma projeção daquilo que você está vibrando. E eu vibro. Como é que eu vibro, Cleito? A minha vibração preponderante é o somatório de cada verdade que eu carrego, verdades internas. E se a tua verdade interna, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, o que se passa aqui, é exatamente muito parecido com o que você se vivencia aqui. Tem como mudar? Óbvio que tem. Eu vou te ensinar na semana. Eu vou te ensinar a partir de amanhã. Agora, você primeiro tem que entender os fundamentos. Quando você vai tirar a carteira de motorista, você tem que aprender o básico sobre mecânica automotiva, o básico sobre legislação. Você tem que aprender sobre os conceitos básicos para você dirigir. Ok, gente? Vamos lá, gente. Física clássica. O futuro já está decidido. Paradigma quântico. O futuro está sendo criado agora. Gente, amanhã ainda não está decidido. O teu amanhã não está decidido. Não aconteceu. Não aconteceu. O futuro não existe. O futuro não existe. O que existe é o agora. O passado não existe. Ou seja, quando a gente começou essa live, era agora. Quando a gente for terminar essa live, é futuro. Só que o meu estado de ser, a minha vibração, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, tá vibrando, tá influenciando o mundo quântico, a matriz divina. Tudo é energia, filho. Tudo é energia em vibração. Se eu pegar esse controle e penetrar nele, eu vou ver o que? Átomos. Eu vou ver energia. Se eu pegar esse livro e entrar nele, eu vou ver átomos, vou ver energia. Se eu pegar esse grampeador e entrar nele, vou ver átomos. Então, o teu amanhã, na visão quântica, ele está sendo construído agora. Por que não profetizar como é que vai ser a tua semana? Por que não pensar, sentar ali, ó, e co-criar a tua semana, como é que vai ser cada dia, ou pelo menos o dia de amanhã? Você faz isso? É tão fácil, tão simples. Cleiton, não faço. Eu sei que 90% das pessoas não fazem. E por que não fazem? Porque não entendem. Escreve aí no teu caderno assim, ó. Enquanto eu não entender, eu não vou fazer. Muitas coisas você ainda não praticou porque você não entendeu. Por exemplo, mural, não tem o mural da vida, é aquele mural com as fotos, mural dos sonhos. Muita gente sabe que funciona, ou melhor, sabe, acredita, mas não faz. Por que não faz? Porque simplesmente não consegue entender o que está por trás. Gente, essa é a minha história. Eu mesmo sendo físico de formação, com mestrado na área, eu vim utilizar a física quântica na minha vida, de fato. Vivenciar, passo a passo. Tá com poucos anos. E aí eu vi, gente, uma grande mudança na minha vida financeira, uma grande mudança na minha família, uma grande mudança na minha saúde. E por que eu não usava antes? Porque eu não entendia. Eu só entendia de números. No paradigma clássico, a nossa... Gente, essa é para fechar, ó. Presta atenção. Para o paradigma clássico, a nossa mente, nosso cérebro, ele está acima da criação. Entendeu? É o que se chama causação ascendente.
Para a física quântica, a minha mente, a nossa mente, ela está abaixo da criação. Ou seja, existe uma consciência maior que projetou, que criou a minha mente. Aí entra, gente, o que muita gente não consegue entender. Cleiton, eu quero explicar Deus, filho, mas está abaixo. Tem coisas que para você entender, tu tem que sair do mental. Sabia disso? Deus manda a informação, entra nos microtúbulos dos teus neurônios, você tá com a ideia do milhão e você quer entender. Deixa eu entender. Filho, a tua mente não consegue entender muita coisa que chega no teu coração. O coração, você sabia que o que vem primeiro é o sentimento e não o pensamento? Trabalhos do Instituto HeartMath na Califórnia mostrou isso. O sentimento vem antes. Só que quando você sente, eu tenho certeza que você já sentiu, cara, é isso. Aí tu vai pro mental. Aí tu fica pensando, cara, e é por isso que não dá para explicar Deus, por exemplo. Não tô nem entrando aqui, gente, em âmbito religioso não, tá? E antes que você me pergunte, eu não sou padre, eu não sou pastor, eu sou um cristão. Mas o que eu quero te falar é que nós estamos inseridos nessa matriz. Existe uma matriz divina que está dentro e que está fora. Se eu entro aqui na minha mão, átomos, prótons, quarks, bóson de Higgs, eu chego no que se chama vácuo quântico. Se eu entrar aqui nesse controle, zoom, prótons, quarks, bóson de Higgs, vácuo quântico. Se eu entro aqui nesse livro, ou seja, tá tudo conectado, eu chego no mesmo local, seja através da minha mão ou desse livro. Então, gente, tem muita coisa dentro desse novo paradigma quântico. E talvez você ainda não está vivenciando um novo estilo de vida, não está aplicando na sua vida, sabe por quê? Porque simplesmente você não aprendeu, cara. Você não entendeu a fundamentação. Para finalizar, essa ciência chamada física quântica, ela já é falada em muitos palcos no Brasil. Eu já vi, gente, palestrantes da área fitness falando física quântica. Palestrantes de inteligência emocional falando em física quântica. Pessoas do empreendedorismo falando em física quântica. Eu já vi até, gente, cabeleireiro falando em física quântica. Vai explodir isso, cara, porque não tem como fugir mais. Nós temos que aceitar o nosso poder divino de co-criador. É uma das formas para você honrar Deus, honrar a tua vida. Para de se vitimar, gente. Para de reclamar. Assuma o teu poder de co-criador. Tua vida, abençoe a vida da tua família e que você possa ter bons pensamentos, bons sentimentos e que da tua boca saia palavras que edifiquem e não palavras de maldição. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Gratidão, hein?